Alô pessoal, estamos aí mais uma vez com o nosso canal Casa Família Dicas e Afins. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto diferente do nosso canal, né? Nós estamos no mês de novembro, né? Que é o mês da consciência na luta contra o câncer de próstata, né? É Novembro Azul, né? Conhecido como Novembro Azul. E hoje eu estou trazendo aqui um convidado, o André Felipe, um amigão nosso, amigo da igreja, irmão da igreja, que é especialista nessa área, né? Ele tem formação dentro desta área e ele vai estar falando sobre tudo isso. E como vocês sabem, o nosso canal ele é um canal voltado para ajudar, né? Dicas e afins e casa, família, né? E nós estamos aí para isso. Então, André, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Te deixo à vontade para você se apresentar, falar sobre tudo isso e já iniciarmos falando sobre este assunto. Tá bom? Pode ficar à vontade. Olá pessoal, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Podendo conversar sobre esse assunto que, mesmo com o avançar dos dias, dos séculos, da tecnologia, ainda é um assunto que é um tabu, né? Dentro da sociedade masculina, entre os homens, que tem esse certo preconceito sobre o câncer, sobre o cuidado da sua própria saúde. Então hoje aí eu espero, né, estar tirando todas as dúvidas e te ajudando a se conscientizar de como é importante o homem cuidar da sua saúde. Né? Eu tenho como formação enfermagem e acompanhei muito de perto a desolação que essa doença causa nas famílias. E por isso a importância de você abrir os seus olhos e ficar atento para esse mal que tem assolado. Ótimo. Eu esqueci até de falar, né? Você esteve há 2 semanas, Duas né? semanas, né? Dando uma palestra lá na nossa igreja sobre esse assunto. E assim, eu achei pertinente, né, a gente trazer esse assunto para o nosso canal, que a gente tem a possibilidade de alcançar muito mais pessoas, né? Pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então nós estaremos falando, nós reservamos algumas perguntas aqui e você vai ficar à vontade aí para estar falando sobre isso. Então, primeira pergunta: o câncer de próstata é uma doença de velho? É uma doença que dá só em velho? A gente acha, né, principalmente os homens mais novos, que está isento, né, de qualquer coisa, né? Nós, como somos mais jovens, achamos que nós somos os super-heróis, né? Mas velho não é bem o termo a ser utilizado, né? O câncer de próstata em específico, ele é mais comum em aparecer em homens a partir de 40 anos, entre 40 e 50 anos, é a idade mais propícia por conta das alterações hormonais do corpo humano. Porém, os mais jovens não estão isentos de ser acometidos também. Então, por isso é a importância de sempre estar em observação, em análise com o seu corpo e com a tua saúde, para não ser pego de surpresa. Interessante. E uma coisa assim interessante, eu acho que nem falei isso lá, né? Para a mulher, né, a gente teve o mês passado, mês de outubro, né, que foi Outubro Rosa, é mais fácil, assim, a princípio, na minha concepção, né, na minha humilde concepção de um leigo, é mais fácil ela detectar, né, se ela está com câncer de próstata, que ela faz o exame, né, do toque, né, nas mamas, né? E já para o homem não, né? O homem ele tem que ir na minha concepção, de repente você conhece alguma forma. Então o que você tem a dizer sobre isso? Não tem como, só indo no médico mesmo, como é que é? Com as mulheres, né, elas são mais adeptas a esses tipos de programações que vão surgindo, pelo fato da mulher já ter uma rotina de cuidado, de autocuidado, né? Muito mais do que o homem. Muito mais do que o homem, né? A mulher, ela procura, no mínimo, aí de 6 em 6 meses, especialistas, médicos, para poder se tratar, para ver taxa hormonal e essas coisas. E acaba que uma coisa vai puxando a outra e quando você vê, ela já está se cuidando, se prevenindo muito mais do que o homem. O homem, pelo contrário, não tem como se fazer um autoexame. Ele depende aí de exames de sangue e exames físicos para poder ter essa análise mais clínica sobre. A mulher não, pelo fato do câncer de mama ter algo que fica mais fácil ao toque, né, de se auto-examinar, e a mulher, como conhece muito mais o seu corpo como o homem, então fica acabando que elas são mais adeptas a essas posições que vão surgindo, né, esses avanços, certo. E os homens vão ficando um pouquinho mais para trás quando se trata da saúde, né? Tá certo. Aí a partir daí a mulher
ela detectando, ela já procura um médico. Ela já procura já um especialista, porque já não é algo de convencional de estar dentro. Tá certo. Eu quero até aproveitar, né, abrir um parêntese, de repente você está ouvindo um barulho ao fundo, como eu falei, eu moro em frente a uma oficina mecânica, né? Aí esse barulho é direto, né? Nós estamos gravando num sábado, mas o cara trabalha sábado, domingo, feriado, né? E a gente entende que um cara sendo empreendedor, né, ele trabalha muito mais do que um empregado, né? Então, eu peço desculpas por isso no nosso, se de repente você ouvir um barulho ao fundo, é a oficina mecânica que tem aqui em frente. Agora uma segunda pergunta. Ter um pai, irmão ou tio com a doença é um fator de risco? Queria que não fosse, né? Mas infelizmente isso é um fator de risco, e as pessoas que têm, né, parentes próximos que tiveram câncer, qualquer tipo de câncer, tem que assinar aquela luzinha vermelha da atenção e ficar mais ainda atento a esse tipo de situações, né? Porque é fator genético. Então, quando se desenvolve num pai, num irmão, num tio, né, que são próximos, que eu digo em grau parentesco, isso é um alerta, porque o nosso corpo ele recebe cargas genéticas, né, que são heranças dos nossos ancestrais e familiares. E, infelizmente, isso também acarreta para gerações futuras. Certo. Então, quem tem um familiar, né, de primeiro e segundo grau, que foi acometido de câncer, seja ele em qual espécie for, de qualquer parte do corpo for, fica como um alerta para poder procurar um médico, sim, fazer exames de rotina, sim, porque você pode ser que você venha desenvolver também câncer em alguma parte do corpo. Como eu te falei, né, lá na palestra, o meu pai, né, ele teve câncer, né, porém ele conseguiu detectar bem cedo, né, e ele ficou fazendo uma série de exames, né, uma rotina que ele seguiu, radiologia, né? Isso, radioterapia. Radioterapia, e assim, acho que um mês inteiro, né? Teve que ir, a gente mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quem conhece, né? E ele tinha que ir para Botafogo para todos os dias, exceto sábado e domingo, né? Mas durante a semana, de segunda a sexta, ele tinha que estar lá fazendo a radioterapia, né? E graças a Deus ele ficou livre da doença. Aí uma pergunta que eu fiz lá, né? Não sei se você se lembra, né? Se, por exemplo, no caso do meu pai, que ele teve, né? E aí eu, por conta disso, eu estou me cuidando, né? E ele teve. E pode voltar a correr o risco de ter a doença novamente, mesmo detectando que ele ficou curado e tudo, pode ter a doença novamente? É como a gente falou, né? Pelo fator genético, uma vez que você é curado do câncer, você não está isento eternamente disso acontecer. O câncer ele pode voltar, seja na região que teve de origem, como em outros lugares, né? Porque existe também o fator metástase, né? Que é quando o câncer ele se espalha. Quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer e começa o tratamento, que a batalha contra o câncer ela não é fácil. É cansativa e dolorosa, tanto para quem está passando por isso, quanto para quem está ali acompanhando, né? Mas quanto antes diagnosticado, quanto antes tratado, a chance da cura é mais eficaz e mais rápida e muito melhor. Mas isso não te isenta de futuramente isso voltar a acontecer. Mas, como você já passou por um período antes, viu? E já está vindo de um tratamento, de um acompanhamento, você já liga o alerta, já vê, peraí, eu tenho que voltar lá, eu tenho que fazer o exame. E quanto mais você tem essa rotina de se cuidar, mais difícil fica disso voltar e você sofrer novamente com esse mal. Certo. Interessante. Aí eu quero aproveitar e pedir ao pessoal, para quem não é inscrito ainda no canal, para se inscrever, para dar o seu like, né? Que no nosso canal vai ser assim, só dicas interessantes, dicas na área financeira, na área econômica, para você ter um rendimento, e dicas na área de saúde também, né? Isso é importante. A gente procura ajudar as famílias, né? De todas as formas possíveis. Agora, André, mais uma pergunta. Se eu fizer, é até engraçada essa pergunta, se eu fizer o exame de toque retal, você é considerado gay? De forma nenhuma. O homem, né? O homem ele tem essa visão, né? Esse preconceito de, poxa, se eu fizer e alguém descobrir, o que vão achar de mim? Vão brincar comigo, né? Vão fazer chacota de mim, mas não, gente. Isso não tem nada relacionado à sexualidade de alguém, né? O fato de você se cuidar,
isso não está relacionado à sexualidade que você tem. Pelo contrário, né? Isso está te deixando mais convicto de que você se ama e ama aqueles que estão à sua volta e que você... Isso é um ato de amor, né? Se cuidar é um ato de amor e um ato de coragem. Então, esquece toda essa historinha, essa baboseira que não tem nada relacionado. Nada relacionado mesmo. Tá certo, tá ótimo. Outra pergunta interessante, que eu já ouço falar, assim, eu não tinha nem te falado, uma vez eu perguntei a uma médica, né, que eu me trato com ela, não é dessa área, né, mas aí ela não soube me responder. Homens negros, eles estão mais propensos a desenvolver a doença? Estão. A nossa genética, né, ele é um mix, né, de culturas, um mix de povos, né? E as pessoas negras, elas têm já um fator que favorece o desenvolvimento do câncer, né? Estudos surgem para explicar tudo mais. A gente tem, né, estudos que comprovam já isso, que é o fator da genética mesmo. Então os homens negros, eles também têm que ficar muito atentos, né? Tem os seus prós e tem os seus contras, né? Dizem que o homem negro tende a envelhecer menos, né? A melanina da pele, né? Isso. Protege um pouco sobre isso, mas de contrapartida também é um fator que favorece o desenvolvimento do câncer. Então a gente tem que também ter isso como um alerta, né? E um despertar. Aí, assim, é até interessante, uma vez eu estava até conversando isso com a minha esposa, o homem negro ele é mais propenso a isso, né? Porém, o homem negro ele tem menos chance de ter câncer de pele. Isso. Né? Por causa disso aí que você falou, né? A melanina, né? Protege mais a pele dele. Já um homem com a pele bem clara, né? Ele tem mais probabilidade de ter fica mais exposto a fatores que disponibilizam isso. Então é um alerta do que... sol, né? Interessante. Uma pergunta também que não está aqui no script, mas você falou lá. Qual a idade ideal para você começar a fazer o exame, para procurar o médico? Isso. A idade ideal, a gente tem uma idade ideal para quando se trata referente ao câncer, né? Mas para quando se trata de saúde, não existe uma idade ideal, né? Homem de todas as idades devem procurar médicos, porque quando são crianças os pais levam para pediatras e tudo mais, mas quando chega da adolescência, juventude, relaxa um pouquinho, eu só vou quando eu estou passando mal mesmo, entendeu? E isso é uma cultura errônea que a gente adotou, né? Que os homens adotaram. Mas quando se refere ao câncer de próstata, a partir dos 40 anos já é o ideal os homens procurarem os médicos e realizar os exames de PSA, né? Que são os exames de sangue, para ver taxas hormonais, como é que está funcionando o teu organismo. Porque por fora a gente aguenta tudo, né? Mas a gente não tem aquele olhar interno de ver como é que está a nossa saúde em si, né? Para poder ver esses fatores que encaminham para o câncer em si. Então, a idade ali a partir dos 40 anos já é a hora de começar a procurar os médicos, já é a hora de procurar, né? Porque quando você está na fase dos 30, você já tem que ter em mente, ó, eu tenho que começar a me cuidar nessa questão, já tem que começar a procurar, a pensar sobre isso, a amadurecer os teus pensamentos nessa questão. Tá certo, tá ótimo. Uma coisa interessante, a atividade física pode auxiliar na prevenção e no tratamento do câncer de próstata? Muito. Qualquer cuidado que a gente tem com o nosso corpo nos favorece a evitar patologias e doenças que surgem, né? Então, quanto mais a gente pratica atividade física, e é claro, atividade física segura, né? Porque tem muita gente que vai de forma desacerbada, praticando esporte por conta própria, né? Vai para academia sem orientação de um profissional capacitado para isso e acaba se prejudicando cada vez mais, né? Aí acha que está melhorando um lado, mas está estragando o outro lado. Então, atividades físicas acompanhadas, né, bem feitas, instruídas, facilitam e melhoram muito a saúde do homem, né? Em todos os aspectos, né? Em todos. Não só o câncer, como várias outras doenças que surgem. Então é muito importante. Eu, por exemplo, né, eu tenho problema de diabetes, né? E tenho problema de hipertensão, né? E de um tempo para cá eu passei a fazer exercícios físicos, tenho notado melhoras, né? E é uma recomendação também que os médicos me fazem, né? Com relação a esses problemas que eu tenho. E até um dos médicos, né? Um cardiologista, que eu me trato com ele falou que a tendência
à medida que você for fazendo exercícios físicos, é diminuir a quantidade de remédio, né? Você não necessita tanto de remédio. É a coisa que eu mais quero, né? Então... Você estimula o teu corpo a trabalhar, né? E homem com atividade física parece que é uma coisa que não combina muito por conta do fator tempo, né? Porque às vezes a maioria dos homens tem as suas famílias, tem os seus compromissos a cumprir, tem trabalho e não sobra tempo, porque sai de manhã, já chega no final da tarde, e ao final da tarde tem que dar atenção à família, tem os outros compromissos e não acha um tempo para esse exercício, né? Aí acaba que a gente fica preso numa rotina que não encaixa uma melhoria. Mas principalmente uma das atividades que eu adotei, né, para minha vida, quando eu não tenho esse fator tempo, o que eu faço? Quando eu tenho que ir ao trabalho todos os dias, eu solto alguns pontos antes do meu trabalho. E eu vou caminhando até lá. Querendo ou não, é uma atividade física de caminhada que eu tenho. Né? Eu estou ali com o meu tênis, eu estou ali com uma calça esportiva, não é um tecido pesado nem nada. Ou se for o caso, a gente tem a possibilidade de trocar no trabalho, se for, né? Vai com uma bermuda, faz essa caminhada, então eu tenho ele por esse hábito. Então eu solto ali uns 5 pontos antes do meu trabalho, que é um local tranquilo, e vou caminhando. E volto caminhando também até o ponto que eu desço de origem. Então todos os dias eu faço uma caminhada aí de 20 minutinhos, de meia hora, que isso contribui. Pode parecer pouco, mas é um pouco que faz uma grande diferença na vida. Interessante, interessante. Se você não tem tanto tempo disponível, né, você cria esse tempo. Da sua atividade normal mesmo, você já coloca o fator exercícios físicos, né? Agora, é realmente necessário toque retal? É. O fato do exame de sangue, ele não exclui, né, o toque retal. Porque como funciona, né? Quando você faz o exame de sangue, que é o PSA, ele verifica as taxas hormonais. Mas conforme a idade vai avançando, a sua próstata ela aumenta e diminui, né? Gradativamente, é natural do corpo do homem. Então não isenta o exame de toque. Quando o PSA identifica uma taxa diferente, o médico ele precisa de fazer o toque retal para poder identificar essa variação na próstata. Se é apenas fator idade ou se é um fator câncer que já está ali instaurado. Vamos ver, né, com o avanço das tecnologias, se algum dia a gente chega, né, no nível que o exame de toque... Exatamente. Elimina o toque retal. Que o toque retal não seja mais necessário, mas hoje ainda é necessário. Um exame não isenta o outro, pelo contrário, né? Um exame só complementa o outro. Eu queria até aproveitar, já que você falou sobre isso, pedir a você que falasse um pouquinho o que acontece quando o médico ele faz o toque retal, o que ele observa ali, o que ele vê ali. Quando o médico ele faz o toque retal, né, ele introduz o dedo com a intenção de analisar a próstata, né, ele vê se ela tem alguma deformação, porque o câncer ele é células que vão se criando de forma exacerbada, né? De forma descontrolada. Então nós sabemos que a nossa próstata ela é oval, ela é redonda. Então se ela tiver alguma alteração mais pontiaguda ou multiforme, o médico ele vai identificar quando ele passa o dedo em volta à próstata. Né? E outra coisa que ele também observa são as glândulas que nós temos no interior do nosso intestino. Com o toque, né, ele vai observar se essas glândulas, se eu não me engano, em torno de 12 glândulas, se essas glândulas elas estão com alteração no seu tamanho. Então, isso são tipo de coisas que só são possibilitadas a ver no momento com o toque e com o sentido técnico que o médico tem em observar e conhecer essa parte. Aí, uma pergunta que assim, tá até dentro dessa que nós já fizemos antes, mas de repente serve até para ampliarmos mais o entendimento sobre esse assunto. Já existe algum exame que elimina a necessidade de fazer o toque retal? Você até falou alguma coisa sobre isso, né? Mas queria acrescentar mais alguma coisa? Não tem nenhum exame que tira ele. Tem exames que retardam ele, né? Se você faz um exame periódico ali, o médico vai acompanhando, ele vai tendo um parâmetro, né, de exames que você tem e ali ele vai se basear. Mas quando você não tem nenhum parâmetro, o toque retal está cada vez mais perto disso acontecer, né? Então, quanto mais o homem tem o hábito de se tratar, de se cuidar, de procurar um especialista,
mais distante vai ficando a possibilidade do toque retal. O toque retal. Mas ele não é isento em momento algum. Isso. Então, um homem que se cuida, ele vem fazendo os exames de PSA normalmente, né? Então, só vai haver a necessidade do toque retal se o médico constatar alguma mudança. Alguma mudança de variação dele. Ah, Mas aí o médico tem também os seus parâmetros de fator idade, né? Ele vai olhar ali, fator idade, fator exame e tudo mais, e ele vai ver, não, ó, seu exame está dentro do normal, está dentro de um padrão, então não precisa o toque retal, tá tranquilo. Tá certo. Mas a última pergunta agora. PSA alto é sinal de que tem câncer de próstata? A gente tem esse hábito, né, de olhar que o PSA alto, e agora? O que eu vou fazer, né? Cara, fica desesperado. Fica desesperado. Então, o PSA alto, ele não tem o sentido de que eu tô com câncer, né? Lá no dia da palestra, um irmão até perguntou. Ele falou, André, o meu PSA, ele é alto. Mas isso, eu procurei os especialistas e eu não tenho câncer. Como eu disse, o PSA é uma variação de hormônio. A próstata do homem, ela pode crescer e não desenvolver câncer nenhum. Para isso, tem tratamentos alternativos que usam medicações, né? Então, a próstata aumentou, o nível de PSA no sangue também aumentou, ele fez o toque retal, não constatou câncer e nenhuma alteração da próstata, somente o tamanho. Então, o médico faz o quê? Esse controle hormonal usando medicações. Então, o fator do PSA estar alterado não quer dizer que você tem câncer. Pode ser alguma outra variação que está acontecendo na próstata que, com auxílio de medicações, ela volta para o seu tamanho normal e os seus exames são regularizados. Tá, beleza. Tá ótimo. Muito bem. Então é isso aí. Eu acho que já conseguimos, se não chegamos ao objetivo todo, né, tudo que queríamos, eu creio que assim, já deu para ter uma ideia muito boa sobre esse assunto, né? Que é um assunto que é um tabu entre os homens, né? E cremos que ficou bem entendido. André, eu queria que você fizesse as considerações finais. Se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, pode falar, entendeu? E já se despedir do nosso público, né? Pode ficar à vontade. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui, tirando dúvidas sobre esse assunto, né? E deixar um recado para você, homem que nos escuta, cuide-se da sua saúde independente de qualquer circunstância, né? Porque você como homem, chefe de família, e você que não tem família ainda e um dia vai constituir essa família, é importante que você cuide da tua saúde, porque à sua volta tem gente que te ama e que quer o seu bem e te quer ter por perto. Então, não é um fato de ter e conquistar, é um fato de ser, e ser algo importante para alguém. Então, eu deixo aqui esse despertar para você, cuide da sua saúde, cuide daqueles que você ama, que você só vai ter a acrescentar na tua vida. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço.